Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade. Eu vim falar de uma das maiores artistas brasileiras. Eu vim falar de Djanira. Djanira Mota e Silva. Ela nasceu em 1914 e faleceu em 1979. Ela foi uma das 3 soberanas da pintura brasileira do século XX e está ao lado de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Djanira dizia: "Eu sou ingênua, minha pintura não." No entanto, absolutamente modernista. Sua infância na lavoura e a juventude em trabalhos como vendedora ambulante estão ligados à sua visão de identidade de país multicultural, em que os artistas vão compondo um cotidiano de um povo múltiplo, que é visto em suas pinturas narrativas. São questões caras aos artistas da época, identificados com as vanguardas, que enfatizavam a figuração onírica, tais como Pansetti, Cícero Dias, Guignard, Portinari e a própria Djanira. Ela é a própria representação do homem da terra, do chão, das plantações, da resistência à miséria, tendo registrado em suas obras as experiências humanas, para além de meros enquadramentos ou questões narrativas. Filha de Oscar Paiva, ela era descendente de imigrantes europeus e também tinha em sua veia sangue guarani. Ela nasceu em Avaré, foi registrada apenas como Djanira. Na década de 1930, chamava-se Djanira Gomes Pereira, quando casou-se com Bartolomeu Gomes Pereira, um oficial da Marinha Mercante, que morreu na Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Djanira Mota e Silva passa a ser o seu nome, após se casar com o psiquiatra baiano Mota e Silva. Aos 23 anos, após internação por um vírus no sanatório Dória, ela já estava no Rio de Janeiro, no bairro Santa Teresa. Ela conheceu lá o pintor romeno Émeric Marcier, que por iniciativa própria ministrou-lhe aulas de pintura e a incentivou a frequentar o Liceu de Artes e Ofícios, onde conheceu a Maria Helena Vieira da Silva, Milton da Costa e Sclier. Em 1942, Djanira expôs com as obras Frevo, sobre o número 360, e a obra Cabeça, sobre o número 361, no Salão Nacional de Belas Artes. Em 1943, ela realizou sua primeira individual na Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e recebeu, nesse ano ainda, menção honrosa no Salão Nacional de Belas Artes. Ela era uma pintora autodidata. Em 1949, ela conquistou, sendo autodidata, a medalha de bronze do Salão Nacional de Belas Artes, ainda não é salão moderno, e participou da mostra Pintores Brasileiros em Londres. Em 1945, segundo o jornal Correio da Manhã, de domingo, 5 de agosto de 45, juntamente com Portinari, Guignard, de Cavalcante, Pansetti, Tarsila do Amaral, Milton da Costa, Santa Rosa, Djanira participou da Exposição de Arte Moderna Brasileira em Buenos Aires, organizada pelo Museu Provincial de Buenos Aires. Ainda em 1945, segundo o jornal Diário de Notícias, de edição 69 e 63, ela fez uma viagem de observação e estudos e pesquisas para Nova York, onde encontrou com Milton da Costa, com Bela Paz Leme e seu marido, o marido da Bela Paz Leme, o Augusto Zamoyski. De lá ela partiu para Miami. Depois ela retorna para Nova York e vai para Washington. E ciceroneada pela embaixatriz e amiga, a artista Maria Martins, em 1946, ela realizou a exposição individual na sede da União Pan-Americana de Washington, quando a jornalista Jane Crane, depois de apreciar a obra e entrevistar a jovem pintora, ela despertou seu olhar para o movimento artístico brasileiro e publicou um artigo sobre Djanira e o movimento brasileiro moderno no jornal Washington Post daquele ano.
No Diário de Notícias de domingo, 7 de setembro de 1947, Rubem Navarra, crítico de arte da época, escreveu, abre aspas, Djanira, a melhor novidade para os fãs de artes plásticas é a notícia de que Djanira regressou dos Estados Unidos, onde passou cerca de 2 anos. Djanira Gomes Pereira é o fenômeno mais interessante ocorrido na pintura brasileira depois da Segunda Guerra Mundial para os dias de hoje. Não há quem não a conheça entre os frequentadores de belas artes. Antes de ir para os Estados Unidos, 2 grandes de nossa pintura, Segal e Portinari, olhavam-na com as maiores simpatia. Acertaram? Djanira está quase famosa. Vamos ver agora em que pé anda sua pintura. Fecha aspas. Ela recebe medalha de ouro do primeiro Salão de Arte Moderna. É a medalhista de ouro. Em 1952, ela casa-se no Rio de Janeiro e aí sim com o baiano ela passa a assinar Djanira Mota e Silva. Em 1953, ela realizou um painel para o Liceu Municipal de Petrópolis e viajou para estudar na União Soviética. Em 54, quando retorna, ela já é hors concours do Salão Nacional de Arte Moderna. Nesse salão, ela participou com Milton da Costa e Gesa Heller da comissão julgadora e, juntamente com o próprio Milton da Costa, participou do Salão do Maranhão, onde começou a retratar o quê? A cultura brasileira, a cultura nordestina, como esse quadro que tanto me emocionou. Em 1958, com Djanira ainda em vida, o MAN do Rio de Janeiro fez uma grande retrospectiva, só com seu nome, Djanira Mota e Silva. Depois, essa retrospectiva foi levada às galerias da Folha de São Paulo. Neste mesmo ano, Djanira criou uma polêmica enorme quando retirou seus quadros do 7º Salão de Belas Artes, após a demissão de Iberê Camargo, alegando não concordar com o julgamento dos demais membros, entre os quais estava o escultor Bruno Jorge. O Iberê era do júri e foi retirado. Djanira foi uma das líderes a partir daí do movimento do Salão Preto e Branco. Em 1959, por indicação da Comissão Especial para esse fim, foram remetidas obras de Djanira, Milton da Costa, Alfredo Volpi, Lígia Clark, são os únicos brasileiros a concorrer em Nova York ao Prêmio Internacional da Fundação Salomon Guggenheim. Também ela expôs em Munique e depois, nesse mesmo ano, na Academia de Viena. Ainda em 59, a Nova Cap adquiriu obras desta grande artista para decorar o Palácio da Alvorada. Em 1960, ela incorpora um conjunto de 36 artistas brasileiros na Contemporary Arts, realizada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Uma exposição de pintores norte-americanos, depois com o mesmo nome, promovida em Nova York, também cita Djanira como sua participante. Também ela participa da exposição da Galeria Bonino, na Rua Barata Ribeiro. Foi uma das principais galerias daquela época, junto com Portinari, Milton da Costa, Di Cavalcanti, Volpi, Aldemir Martins, Oswaldo Guild, Iberê Camargo, Lóio Pércio e Farga Ostrauer. Ainda participou da Exposição de Arte Moderna de Paris. Quanta coisa para falar de Djanira. É um grande currículo e as pessoas vão resumindo. Em 1961, expôs em Tóquio, num projeto do MASP, Museu de Arte de São Paulo, Brasileiros para Tóquio, com obras de Iberê Camargo, de Djanira, Mab e de outros grandes representantes da cultura brasileira naquela época. Em 1962, o Museu Nacional de Belas Artes realizou aí uma exposição individual de Djanira. E ela participa de uma exposição organizada pela embaixatriz Lincoln Gordon na Embaixada dos Estados Unidos, que ficava ali na Rua São Clemente, em Botafogo. Aí ela já era aclamada, era o MAN, era o MASP, era o Museu Nacional de Belas Artes,
falando de Djanira, mas em 63 ela é chamada pelo prefeito da cidade do Rio para fazer o painel ao túnel que liga a Santa Teresa, que liga Laranjeiras a Santa Teresa, o túnel Santa Bárbara, no Rio de Janeiro. Depois, ela entra, com o falecimento de seu marido, para a Ordem Terceira Carmelita, da qual recebeu o hábito e o nome Teresa do Divino Amor. Em 66, a Coutrix fez aquele álbum famoso, como tem do Portinari, do Didi, várias pessoas com suas serigrafias. Em 1972, ela recebeu um diploma e uma medalha do Papa Paulo VI e foi a primeira latino-americana a possuir a obra Santana de Pé no Museu de Arte Contemporânea e Moderna do Vaticano. Esse museu ocupa 55 quartos do primeiro andar do Palácio Apostólico e 2 andares abaixo da Capela Sistina. E lá temos a obra da brasileira Djanira. Em 1977, o Museu Nacional de Belas Artes realizou outra grande retrospectiva da Djanira. Djanira era uma artista laureada em vida. Em 1970, ela vai para Santa Catarina, ver de perto a vida dos mineiros. Depois ela vem para Itabira, aqui em Minas Gerais, conhecer a extração de ferro. E essa sua fase já é quase concreta. Depois de entrar para a Ordem Carmelita, Djanira é enterrada, então, em 1979, descalça e com as vestes de irmã. Por isso, houve uma exposição que eu achei o título muito interessante. A exposição Djanira, a artista descalça. Djanira foi, sem dúvida, a maior cronista dos costumes brasileiros. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, MAM, que fica ali no aterro, a fez sócia fundadora remida, porque em 51 ela foi a primeira a ganhar o prêmio, né? E alguns neófitos ainda consideram ingênua, um entendimento errôneo, como explícita o texto da exposição Djanira, Memória do Seu Povo, que foi acertadamente realizada pelo MASP, Museu de Arte de São Paulo. Djanira expressou por várias vezes, definindo-se: eu que sou ingênua, não minha pintura. No Rio de Janeiro, as obras da artista podem ser vistas no Museu Nacional de Belas Artes, no MAM do Rio de Janeiro, no Instituto Casa Roberto Marinho, no Cosme Velho, no MAR, no Museu de Arte do Rio, dentre muitos outros. O prefeito do Rio de Janeiro, da época, então, Fernando Cruz Pimentel, decretou luto oficial de 3 dias em homenagem a Djanira, na ocasião de seu falecimento, em 31 de maio de 1979. Em sua memória, no ano de 2000, foi criado o Centro Cultural Djanira da Mota e Silva, que abriga a Biblioteca Municipal Professor Francisco Rodrigues dos Santos. O painel Santa Bárbara foi transferido para o Museu Nacional de Belas Artes. É muito interessante a gente falar da obra e é muito longo o currículo dessa artista, que sai da roça, sai de uma fazenda e vai trazer esperança na sua pintura, como diz Jorge Amado, aos brasileiros, suas cores fantásticas. Ao falecer, os seus herdeiros doam para o Museu Nacional de Belas Artes grande parte de sua obra. Hoje o museu tem mais de 800 obras da Djanira. Certamente é a artista com o maior número de obras no Museu Nacional de Belas Artes. Eu sei que o texto ficou um tanto quanto extenso, mas como que eu iria resumir? Ia tirar, eu só dei os pontos principais dela, porque eu podia falar mais aqui uma meia hora sobre a Djanira, essa importante artista que em 2014 teve o seu centenário comemorado. O meu nome é Paiva Frade. Curta, compartilhe, é muito importante que você se inscreva em nosso canal para que a gente tenha uma divulgação maior dos nossos vídeos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!